queria fazer um rápido comentário sobre como esse tema da multiplicidade de verdades foi equacionado pelo conceito de tolerância, não? A primeira reflexão é o famoso Letter Concerning Toleration, do Locke, e era o tema de como é que você lida com verdades religiosas contrapostas, não? A solução encontrada foi a tolerância, e o desdobramento da tolerância é a laicidade, não? Que é a maneira pela qual você administra verdades religiosas contrapostas. A segunda dimensão da tolerância é a liberdade de opinião e de pensamento, que é, por sua vez, indispensável para a vida da democracia, que resolve, naturalmente, a diversidade de opiniões pelo processo eleitoral, que, como tem, e eu estou citando o Bobbio, a vantagem de, em vez de cortar cabeças, contar cabeças. A terceira dimensão desta história é que você pode justificar a tolerância diante desta multiplicidade de verdades por uma visão de razão prática, não? Ou você tolera ou você persegue. Tertius non datur, no caso, não? Então, do ponto de vista de construção da convivência política, do ponto de vista da razão prática, este é um outro elemento. E, finalmente, para chegar ao fim desta reflexão que o Bobbio faz sobre as razões da tolerância, há uma reflexão, vamos dizer assim, em que ele diz, bom, do ponto de vista de razão pura, você pode chegar à conclusão de que há um pluralismo ontológico na realidade, que é o que explica esta dificuldade com a qual nós hoje lidamos. Mas eu queria destacar que, justamente, o conceito de tolerância foi feito para lidar com este tema, e que talvez hoje se coloque de maneira muito clara para lidar com o diferente, não? E aí entra tudo aquilo que é o que são as minorias religiosas, o que são os estrangeiros, o que são, enfim, aqueles que não estão enquadrados dentro daquilo que é o majoritário. Eu acho que é uma observação útil para a reflexão. E o último ponto que eu gostaria de mencionar é que vocês fizeram tantas citações literárias, e eu creio que Pirandello mereceria uma consideração, porque Cossier si vi pare é justamente várias narrativas sobre um mesmo fato. Você falou sobre o Flusser, o Tércio elaborou uma reflexão que é muito interessante, que o tema da interpretação é como o tema da tradução. Nunca existe uma tradução perfeita. Existem vários tipos de tradução e a interpretação é análogo à tradução. Vou ser rápido. Sérgio Novaes, eu sou advogado da Bahia. Eu quero só ilustrar ao professor Eros uma experiência que eu tive como advogado, um caso que o juiz foi testemunha do processo e julgou como testemunha no processo. Eu recebi no meu escritório um fotógrafo famoso de Salvador, Newton Souza, indignado que a Xerox tinha feito um evento em Salvador e estampado na camisa dos participantes uma fotografia aérea, que era o carro-chefe dele, uma fotografia muito bonita, considerada a foto aérea de Salvador mais bonita pela posição das nuvens, colocou na camiseta dos participantes e não contratou com ele e nada pagou. Então, ele tinha a foto do evento, com as pessoas, com a fotografia dele na camisa, e eu juntei a foto que ele costumava vender no processo, achando que ali está tranquilo, né? Tem a foto do evento, e tem uma norma de direito autoral que diz que, se você não tiver o número de edições, multiplica por 2.000. Já estava contando meus honorários antes de propor a ação. A Xerox surpreendeu e disse, não, essa foto é de autor desconhecido na defesa, de domínio público. Eu disse, e agora? Como eu faço? Eu perguntei, naquela época, era os negativos, você tem um negativo? Claro, está no meu laboratório. Eu pedi uma perícia, foi feita uma perícia e que foi ao laboratório dele e disse, a foto realmente, essa daqui está no laboratório dele, o negativo. Então, tranquilo,
Na audiência, não houve testemunha, o juiz forçou um acordo, não houve acordo, e esperei a sentença. A surpresa minha é que o juiz disse: a empresa tem razão. Eu mesmo, quando vou ao fórum todos os dias, passo pela loja tal e lá tem essa fotografia. E não tem o nome dele na foto. Então, portanto, é uma foto de domínio público e julgo improcedente a ação. A única prova, ele desprezou a prova pericial. Aí, o que é que eu fiz? Claro, uma apelação, mostrando que o juiz não podia ser testemunha do processo, mostrando que o direito autoral defende, independentemente protege o direito do autor, independentemente de estar lá anotado, mas meu cliente, muito indignado, disse: mas ele, se tivesse tido o cuidado de virar a foto atrás, eu coloco. Não coloco na frente para não criar nenhum estragar a foto, mas atrás está lá meu nome. E ele, muito indignado, ele disse: como eu faço? Eu fiquei com medo. O senhor sabe bem que o Tribunal da Bahia, o senhor trabalhou no Supremo, sabe que dizem que no Brasil tem 3 tipos de justiça: a boa, a ruim e a da Bahia. Né? Então, se é para ter medo de juiz, eu tinha pavor, porque aquilo tinha um efeito retórico. O juiz ser testemunha, no caso, dizer que ele via. E aquilo era de domínio público. E o que é que eu fiz? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou combater essa retórica? Foi minha saída como advogado. Eu disse: você vai lá. Tirou uma série de fotos. A foto, ele entrava na loja, porque é o nome da loja, aí o fotógrafo mesmo ia caminhando, chegava na foto, pegava, virava, e estava lá o nome dele, atrás da foto. Então, eu fiz uma apelação, não só com a sustentação, né, doutrinária e mostrando que ele não podia ser testemunha do processo, mas acho que ganhei na apelação, muito mais pela retórica das fotos, mostrando que existia o nome dele, do que pela questão jurídica propriamente dita. Ganhei a causa e ganhei o inimigo, porque o juiz nunca mais falou comigo. Depois de vencer a madrugada tomando vinho, eu descobri a verdade. Eu não visto Adidas, eu só visto Nike. Mas, dentre as verdades que eu descobri, onde está a Sônia? Aqui, ali, está em todo lugar. E eu descobri que os espanhóis têm dúvida, e eu tenho certeza que Las Brujas existem. Por que Sônia veio para a Praia da Feiticeira? E esse embrujamento, ela põe em todo lugar e foi capaz, enfeitiçou, com muitíssima razão, ao seu consorte. Esse sim, consorte. Embora eu tenha tido com azar, eu já estive com azar 4 vezes. E o professor, com sorte. Então, eu queria, nesse momento, agradecer e dizer que a verdade existe. Por mais que eu viva, ou quantos séculos eu viva, ou minutos, eu jamais esquecerei este encontro. E essa é a oportunidade de dizer, professor Grau, que está num grau mais elevado do que todos nós. Eu tenho uma admiração profunda pelos seus escritos, pelas suas decisões. Fica o registro, porque eu fugi ao tema, mas eu quero dizer que eu admiro bastante, embora isso para o senhor não sirva para nada, porque é uma admiração anônima. Então, professor Tércio, muito obrigado. Olha onde ela está. Ela está em todo lugar e ao mesmo tempo. E que beleza. Muito obrigado. Eu falo isso em meu nome, obviamente, e dos tímidos também, aqueles que não tiveram oportunidade de expressar isso, ministro Jobim. Muito obrigado, professor Tércio, que o encontro se renove por milênios e fique na história como ficou a academia, ficou o liceu,
a feiticeira fique para a história. Embora, certamente, eu não esteja aqui no próximo encontro, que o senhor não vai querer convidar um inconveniente, mas eu estarei sempre aqui e com o senhor no meu coração. E o senhor sabe a admiração que eu lhe dedico. Então, muito obrigado a todos que eu tive o prazer de conhecer. E eu descobri também que a feiticeira, que a bruxa, tem os seus assistentes. Esse rapaz aqui, professor Alexandre, é desse time que trabalham trazendo as porções para o embrulhamento. Então, os senhores sabem, a partir de hoje, que a verdade é essa. As feiticeiras e as bruxas existem. Muito obrigado. Para mim, é emocionante, né, participar desse evento. E eu já falei para a Sônia, cada vez que eu participo, eu me emociono muito. E foi assim quando nós levamos, eu e o Felipe, conseguimos levar o professor Tércio lá para Cuiabá. Ontem, eu saio daqui, né, sobre o direito à verdade, sobre o aspecto, primeiro, parece que foi história, ontem foi político, o primeiro jurídico, político e hoje filosófico. Ontem eu saí daqui, eu falei, bom, como resolver, né, a questão direito à verdade com a Comissão Nacional da Verdade? Eu saí, né, perplexo daqui. E hoje, que coisa linda, os filósofos, né? Tudo se resolve. Magnífico, né? Por literatura. Eu fico me perguntando, quando nós não, porque eu não me coloco como filósofo, jamais fui. Sou um diletante e participante há 14 anos de uma tal Danpoff. Estou sempre ali. Não produzo nada, não escrevo nada. Eu vivo falando, eu gostaria de ser... Eu estou no momento errado. Eu gostaria de ser Sócrates dos botecos e o Felipe o Platão. Né? Coisas que a gente vai falando. Bom, quando nós vamos ter os filósofos novamente como protagonistas? Sabe, quando... Parece aquela... você olhando para o céu e cai no buraco ali. Com quem é o cara que falou isso? Alguém falou isso. Então, e nós já tivemos os filósofos como protagonistas na história da humanidade. Depois, os juristas. Hoje, os economistas. E como tudo isso que foi, né, falado, coisa espetacular, e nós temos uma imagem que vocês sabem, a imagem dos filósofos é de gay, né? É assim na sociedade. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Boiola. Quando é que, sabe, isso vai se transformar num protagonismo? É o pensamento, tal, e depois a ação. Sabe, isso que eu gostaria de... Porque hoje tudo lindo, tudo magnífico, mas para onde vai tudo isso? Na sociedade brasileira. Tá? E eu procurei a filosofia uma época como se fosse psicanálise, né? A filosofia como o viver bem, né? E hoje eu vejo que é um campo enorme. Mas é isso que um testemunho, né, do que eu venho sentindo e como diletante da filosofia. Tá? Tiago, é só um minutinho mesmo, é só para pegar essa fala e fechar com uma provocação de um outro debate que houve aqui na ilha também. Até que ponto, na verdade, não é um falso problema a busca da verdade através do direito? A gente sabe da questão
dos limites da representação da linguagem, dos fatos, do mundo, da interpretação. Foi tudo trabalhado aqui. E talvez, acho que o nosso grande desafio seja repensar a própria função do jurista, não olhando para o passado, que a gente não consegue resolver nada melhor que o historiador, do que os filólogos, mas talvez olhando para o futuro, pensando em designers, procedimentos, como disse na fala final do Márcio, mais includentes, mais democráticos. Então, acho que talvez... E você teve uma fala final, Tiago, que me chamou a atenção. Sou o rei de outro reino. Então, talvez o direito seja rei de outro reino, que não é justamente o passado, os acontecimentos, e nem a própria linguagem da qual ele é constituído, mas é pensar um outro reino, um outro domínio em que o dever ser não é ainda, que é o futuro. E queria, por fim, cumprimentar. Foi uma das poucas vezes na minha vida em que eu estava feliz de estar dentro de uma sala e não estar na praia, no sol. Parabéns, professor Edos, Márcio, que linda fala, batalha. Jorge, sensacional. O Márcio também, parabéns, parabéns, parabéns. Muito obrigado, doutor Quato. Eu quero fazer, nessa mesa de filosofia, um papel inverso do que fiz na de política, e não ser diabólico, e até dar uma explicação para alguma coisa. Na verdade, eu acho que vi um gancho sintético aqui em todas as falas, que começa do professor Márcio Seligman e termina lá no que foi a conclusão do professor Eros Grau. Essa coisa do Überzeugen ist unfruchtbar. O convencer, vou traduzir assim, é infrutífero, do Benjamin. E me lembrou que a gente podia classificar assim, as astúcias ou as estratégias de dirimir conflitos conversando com linguagem, a gente pode classificar em 3 níveis. Convencer, onde o grau de verdade é pleno. Persuadir, onde a verdade importa o que você vem a fazer, não o que você crê, que é a razão pela qual você faz. Então, eu teria o Überreden, que seria persuadir, então, nesse sentido, e mentir mesmo, Lügen. Então, a gente pode mentir, a gente pode persuadir e a gente pode convencer. Eu queria mostrar que, de certa forma, e isso é um pouco um elogio à visão que eu adotei como, vamos dizer, não vou dizer método, mas como uma perspectiva, que é um elogio também à postura do professor Tércio. Na verdade, é um elogio à perspectiva que aprendi com o meu mestre, a coisa da retórica. Mostrar que essa ênfase na persuasão, esse centro na persuasão, que não é no convencer, e também não é no mentir, embora eu tenha falado de um suposto direito à mentira, em certas situações, como uma ferramenta possivelmente útil, isso conecta, de certa maneira, todas as falas aqui. Porque, reparem, você tem a questão do bad man, que a perspectiva do bad man não é dele estar convencida de que aquilo é o melhor, o certo ou o errado, mas é que, para ele não se ferrar, ele é persuadido, e é esse o sentido da regra jurídica, a fazer por essa forma, que ele é menos custosa, menos onerosa, e ele tira vantagens. Então, eu não preciso convencê-lo, eu só preciso que persuada. Da mesma forma, a ideia da experiência no lugar da lógica. O convencimento vem da inferência lógica. Mas a persuasão não precisa da inferência lógica, precisa muito mais da experiência e de um cálculo consequencialista, daí o pragmatismo do professor George, e a tolerância do professor Celso Laffer, porque para você tolerar, você realmente não consegue de verdade entender. Não é aceitar, não é nem reconhecer, no fundo, muitas vezes. É um pouquinho menos, mais descrente, mais distante. Está ligado a essa forma ambígua e menos tensa de lidar com a verdade, que está no Überreden, de que você armou, mas não fechou. Talvez a sua fala, foi o que eu li, ela apontasse para essa coisa da violência e etc. e tal, mais distante da verdade, e chegasse a essa ideia da persuasão, do Überreden de alguém. Isso. Rapidamente, apenas para encerrar, eu gostaria de reafirmar o ponto nuclear que nos uniu todos aqui. Nós viemos aqui, enfim, discutir direito à verdade, discutir a verdade juridicamente, politicamente, filosoficamente. Mas o ponto que nos reuniu aqui foi esse momento que o Brasil está vivendo com essa Comissão Nacional da Verdade. Foi isso que nos inspirou a estar juntos aqui.
Eu gostaria de afirmar isso. E, ao afirmar isso, fazer uma primeira menção. Há um romance, acho que da década de 20, há um romance do... Celso citou agora, do Pirandello, não? Chamado, bom, acho que traduzindo do italiano seria Algum, 100 mil, ninguém. Não? E nesse romance há um personagem que começa a sua cena, ele entra na cena do romance, voltando para casa, não? E encontrando-se com a sua mulher, ela diz a ele: "Poxa, hoje o seu nariz está um pouco mais torto do que de costume." E ele se dá conta, de repente, sai correndo para o espelho para ver que ele tinha o nariz um pouco torto. Ele falou: "Puxa, eu nunca percebi isso." E daí começa a reflexão. Mas ela percebeu. Será que eu sou um homem do nariz torto? Será que os outros me veem como o homem do nariz torto? E aí vai o romance, ele começa a andar pela rua e começa a pensar: será que todos me veem como o homem do nariz torto? Alguns me veem. Será que eu sou o homem do nariz torto? Ou é só para minha mulher que eu sou o homem do nariz torto? Ou é para muita gente que eu sou o homem do nariz torto? E no progresso do romance ele enlouquece. Não? E ele enlouquece quando ele chega a essa conclusão. Eu sou alguém? Eu sou 100 mil? Então eu não sou ninguém. Essa é uma reflexão importante para isso que nós estamos fazendo aqui. Gostaria de lembrar, de um outro lado, uma coisa que me aconteceu. Eu estava no aeroporto em Brasília, isso faz muitos anos, e lá encontrei o ministro Pertence, que cumprimenta ele, me cumprimentou, e tinha um rapaz do lado dele. Aí ele se vira para mim e fala: "Esse aqui é o meu filho." "Tá, muito prazer." Aí ele olha para o filho e diz: "Esse aqui é o professor Tércio. Como você vê, ele não é um livro." Falou assim mesmo. Juntando as duas coisas, o romance do Pirandello e esse encontro com o filho, ou com o ministro Pertence, não? Eu gostaria de lembrar, afinal, aquilo que nos reuniu aqui. Ontem, eu conversando com a Carla, ela dizia que, lendo o que ela teve que ler lá na Comissão Nacional da Verdade, muitas vezes ela não consegue dormir. Ela acorda com a visão das narrativas. E que aquilo é muito forte. E que ela não consegue realmente dormir, isto é, sossegar o seu próprio espírito. E, afinal, é disso que a gente está falando. E disso que a gente está falando, eu gostaria de concluir com uma frase da Hannah Arendt. Não? Quando o mestre faleceu, Jaspers, não? Ela diz isso. Alguém não é aquilo tudo que escreveu, que produziu. A pergunta o que é o homem não é a pergunta correta. A pergunta correta é: quem é o homem? O homem não é o livro. O homem não é a narrativa, a testemunha, a reportagem, a pauta. Ele é aquele que sofreu. O grande drama é que a gente só chega a isso pelas narrativas. E quando elas saem de alguém que sofreu, no mínimo, elas devem
nos comover. E eu acho que foi por isso que nós nos reunimos aqui, para nos comovermos juntos. Muito obrigado.